Oi? Não, Denise está chegando. Alô, alô. Pessoal, a gente sabe que a aula de SOS Família acabou nesse minutinho. Aí algumas pessoas descem, vão fazer um lanche, aquela história. Se a gente esperar, a gente não vai conseguir dar o conteúdo todo que a gente precisa dar hoje. Porque nós vamos falar de auto-perdão, continuando a nossa aula da semana passada, e vamos encerrar o nosso bloco 5 das emoções, dos sentimentos que curam, né? Falando de emoções e sentimentos. Então, precisamos começar com qualquer número, não tem muito jeito, tá bom, pessoal? Senão não vamos conseguir dar conta. Mas a aula acabou agorinha, a outra. Enfim, e aí também teve um problema, o Nelson se atrasou, estava com uma obra na Ayrton Senna, muita gente que dependia daquele caminho também se atrasou. Não é? Não é uma loucura? Eu, infelizmente, não peguei, acho que já tinha acabado, não sei. Então, vamos começar com o nosso Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Falando de amor, que tem tudo a ver com o nosso bloco, que está falando, né, dos sentimentos que curam, e não tem sentimento que traga maior cura que o amor, que a gente permite que brote em nossos corações. Pensando nesse amor, nesse sol que aquece a alma, que traz luz a tudo, vamos dirigir os nossos pensamentos alegres, felizes por estarmos juntos mais uma vez, nos encontrando, reunindo as nossas expectativas, reunindo os nossos aprendizados, os nossos saberes, para aprofundarmos tudo aquilo de que precisamos para a nossa autocura. Deus Pai, Jesus, bondoso Mestre e amigo de todas as horas, Joana de Ângeles, nossa mentora, inspiradora, que traz para nós todos os insights para as nossas tarefas, para os nossos estudos, que possamos aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre nós mesmos, conseguir empreender de forma mais profunda o caminho do autodescobrimento, do autoconhecimento, para que possamos, de uma maneira mais consciente, prosseguir na nossa jornada nessa existência. Graças a Deus. Bom, o povo pediu para eu não descer, né? Para ficar por aqui. Então, tá bom. Vamos de palestra. Quem lembra o assunto da semana passada? Olha, vocês não lembram nem o que jantaram ontem, mas vamos lembrar do que foi que nós falamos semana passada. Falamos de perdão, não foi? O último slide que a gente usou na semana passada falava dessas emoções básicas que todos nós temos, que são as emoções da alegria, do medo, da tristeza e da raiva, com destaque para a emoção da raiva,
que é a emoção que brota em nós quando a gente fala de ressentimento, de mágoa, e a gente quer trazer o perdão para a nossa vida. Então, a raiva, ela é boa ou ruim? Pois é, a gente já saiba que a raiva, ela é neutra. Ela nem é boa e ela nem é ruim. Ela é, inclusive, uma emoção básica que faz parte da nossa estrutura. Conforme nós fomos amadurecendo nessa estrada, nesse caminho, nesse processo, nós precisamos dela para prosseguir, para nos movimentar, para nos levar para frente. Agora, o que faremos dela pode trazer mágoa e pode trazer agressividade. Aí a gente está usando mal essa emoção básica que faz parte de nós. Negar a raiva pode nos colocar doentes, enfermos. Aceitar a raiva e exagerar na forma como ela vai se manifestar vai trazer doença para nós e doença para outro, para aqueles que convivem conosco também. Então é preciso que a gente entenda, que a gente aprenda como a gente vai se movimentar com essas emoções básicas. E como estamos falando de perdão, entendendo melhor essa questão da raiva. Então, como nós falamos muito de perdão, ficou sobrando para a gente alguns slides para nós falarmos de auto-perdão. Pergunta para os nobres amigos: é difícil se perdoar? É. Por que é difícil se perdoar? Como vocês entendem isso? Agora falem para eu poder resumir. Sabem que vocês não podem falar sem que eu precise resumir para os nossos amigos da internet. Combinado? Por que é difícil se auto-perdoar? Por quê? A amiga falou que é difícil se auto-perdoar porque é difícil se conhecer. Quem gostaria de dar outra opinião ou acrescentar alguma coisa? Pelo nosso orgulho, é difícil aceitar que somos falíveis, que ainda não somos perfeitos. Aliás, uma exigência exagerada em ser perfeito também adoece. Também traz enfermidade. O auto-perdão está ligado ao auto-amor. E é difícil, nesse momento ainda, a gente dá muito trabalho para nós, se perdoar e se amar. Pelo menos de uma maneira consciente, equilibrada, entendendo exatamente quem somos. Vamos ver o que diz o primeiro slide sobre isso. A culpa encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Suas raízes podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não foram justiçados, ou em passado próximo, nas ações da extravagância ou da delinquência. O que Joana diz para a gente? Por que isto ainda é trabalhoso para nós? Porque nós temos minutos de luz brigando contra séculos de trevas. Então, como nós temos uma história passada, um pretérito ainda cheio de histórias difíceis, muitas vezes mal entendidas,
e por serem mal entendidas, mal resolvidas. Nós fomos acumulando ao longo das existências uma culpa que hoje talvez a gente já nem saiba exatamente de onde vem. Mas ela está ali, porque não foi tratada da maneira como deveria. E aí a gente começa a ver o seguinte: os transtornos, as primeiras coisas que começaram a ser tratadas na pesquisa sobre o comportamento do ser humano foram exatamente os transtornos. Todas as pesquisas do comportamento, lá no passado, quando começaram por quê? Nós, os seres humanos, apresentávamos transtornos de comportamento. Então, precisávamos entender que transtornos eram esses. Então, as pesquisas caminharam por aí. Na medida em que nós fomos amadurecendo, evoluindo, entendendo melhor esses processos, nos tornando mais conscientes, as pesquisas agora estão se voltando para quê? Para aquilo que efetivamente pode trazer a cura para esses transtornos. E hoje a gente fala, pode-se falar e se fala de perdão e de sentimentos construtivos até nos meios corporativos. É uma inversão do olhar sobre nós mesmos. E um desafio para que a gente comece a entender e se aceitar como nós somos, o que não quer dizer ser conivente com o erro. Aí é que está a sutileza da história. É, ao mesmo tempo, não ser conivente com o erro e se aceitar como é para poder caminhar. Porque o fato de nos conhecermos e de nos aceitarmos tal qual nós somos, não quer dizer que a gente vá ser conivente com os mesmos erros todos os dias. A autoaceitação é o caminho, é o degrau para quê, pessoal? Para a reforma íntima, para a transformação. Eu me aceito como sou, entendo o que precisa ser transformado e vou em frente. Porque se eu não entender com clareza isso, pode parecer que a autoaceitação e autoamor quer dizer conivência com o erro. E não é isso. E nesse momento, para nós, esses limites ainda podem ser confusos. Ainda podem trazer para a gente umas dúvidas em relação a esses caminhos. Mas vamos em frente. Muitos processos de culpa têm têm origem na visão exagerada que se tem de si mesmo, que se cobra uma potência que eu ainda não tenho, um estado de angelitude que ainda está longe de viver, mas que só chegará a alcançar no momento em que se amar como é e não na fantasia do que gostaria de ser. Então, a gente já sabe que muitas vezes nós somos moldados por crenças e valores da família, da sociedade, da cultura. Isso significa dizer o quê? Que muitas vezes eu sou o que é a expectativa do outro a meu respeito. A maioria das vezes, eu não sou o que eu gostaria de ser, ou o que eu sou no meu íntimo. Eu me comporto para agradar a família, eu me comporto para agradar a um padrão social, a um padrão de cultura. E isso, na maioria das vezes, distorce quem nós somos. E nessa angústia de querer agradar o outro, eu crio uma fantasia a respeito de mim mesmo. Eu preciso ser o que o outro quer que eu seja.
E quando eu preciso ser o que o outro quer que eu seja, eu já estou percorrendo o caminho da infelicidade. Como isso pode ser trabalhoso na vida da gente, não é, pessoal? Como é desse autoconhecimento que a gente fala todo o tempo. Será que os valores que fazem com que eu me comporte são os meus próprios valores ou são os valores que o outro quer que eu tenha? E num padrão social que hoje fala de imagem, dos prazeres exteriores, das conquistas voltadas para a matéria exclusivamente, se eu não percorro esse caminho, eu estou fora do padrão. E aí, mesmo que eu esteja infeliz, eu vou atrás dessa história. Não é isso que acontece com a gente, pessoal? Então, o que diz aqui o texto? Que eu, por conta disso, crio uma fantasia a respeito de quem sou. E se eu não me comporto de acordo com a expectativa que o outro tem em relação a mim, eu estabeleço um processo de culpa, porque não consegui atender a uma expectativa do outro. Ou, às vezes, eu tenho uma culpa e até uma rejeição em relação a mim mesmo, porque não consigo ser quem eu gostaria de ser na minha essência. Sim, Helen. Olha só, ouviram o que ela falou? Que chega um momento que ela tem raiva dela mesma, porque ela não consegue ser diferente. Ou seja, ela continua a fazer coisas que ela não gostaria mais de fazer, e aí, quando ela chega a fazer, ela não consegue ainda fazer diferente, ela fica com raiva dela mesma. Esse não é um privilégio seu, amiga. Isso acontece com todos nós. Esse é exatamente os nossos processos. Esses são os nossos processos. Esse que ela colocou tão bem, funcionam para nós todos. É assim mesmo. E muitas vezes a gente diz assim, mas por que eu estou fazendo isso de novo? Se isso não me traz alegria, se isso me traz tristeza, me traz melancolia e me traz raiva no final das contas. E quando eu tenho raiva, eu não fico só magoado com o outro, eu fico ressentido comigo mesmo. E aí, quando eu tenho mágoa e ressentimento em relação a mim mesmo, eu entro no mesmo processo que eu tenho em relação ao outro. Eu não me perdoo. Você consegue chorar, outros nem isso. Outros guardam essa raiva e nem conseguem chorar. De tão guardado que isso fica dentro do coração, dentro da alma, se acumulando nesse processo de dor. Por isso que é difícil o auto-perdão, moçada. Por isso que dá muito trabalho. E olha só, se eu não consigo ser generoso comigo, como vou conseguir ser generoso com um outro? Se eu não consigo entender a mim mesma, como vou entender o outro? Se eu não consigo me perdoar e tenho esta raiva muitas vezes contida na minha alma em relação às minhas próprias atitudes, como vou conseguir perdoar as atitudes do outro? Percebem o desafio e como a aula passada tem toda uma relação com a aula, com essa do auto-perdão? Uma coisa nada está separado de nada. Às vezes a gente fala no curso de forma separada só para apresentar didaticamente o conceito, porque na verdade não tem separação.
Então, nós temos essas histórias que estão vinculadas à nossa vida em relação às existências passadas, mas tem coisas que estão vinculadas a essa existência mesma. Há coisas que nós fomos vivendo assim que nascemos, na família onde fomos postos não, né? Nós escolhemos estar e ninguém está no lugar errado. Mas é justamente esse o desafio. Se eu estou, por acaso, ou fui criada numa família opressora, como é que eu faço para trabalhar isso? Ou o contrário. Se eu tive que conviver com uma família de muita liberdade, como eu faço para trabalhar isso? Como é que eu saio disso para ser quem eu sou? Esse é o nosso desafio mesmo nesse processo de autocura. Então, cristalização da ideia de que não é ninguém. E vocês vejam que muitas vezes a gente, tradições religiosas várias, ou outras teorias e outros conceitos, muitas vezes trabalham para dizer que a gente não vale nada. Que a gente não é ninguém. Ao longo de muito tempo, nós fomos aprendendo isso. E aí eu vou trazer de novo um outro conceito. Lembra que há um tempo atrás, a gente dizia assim, não elogia não que esse negócio vai ficar complicado? Lembra que a gente falava, era criado assim nas empresas, não se podia elogiar. Hoje, a gente precisa fazer exatamente o contrário. Elogiar, sim. E se por causa do elogio você deixar que o orgulho tome conta de você, o compromisso é seu. E não meu, que estou valorizando o que você tem de bom, as suas potências. Então, essa questão de que muitas vezes a gente aprendeu com a cultura, com a sociedade, com a educação, tanto na família ou na escola ou qualquer lugar, que elogios são prejudiciais, isto é um equívoco. E se a gente for buscar na nossa memória passada, nas nossas experiências, na escola, na família, ou em outras instituições, a gente tem história de elogios? Ou de valorização daquilo que a gente tem de bom? Ou a maioria das vezes nós escutamos críticas relacionadas aos nossos limites, às nossas dificuldades. E aí o que a gente faz? A gente reproduz o que aprendeu. Como a gente viveu isso toda a vida, na hora que a gente tem oportunidade de fazer alguma coisa diferente, a gente ainda não consegue. E aí acaba reproduzindo com os nossos filhos. É importante valorizar o potencial do outro. Fundamentalmente daqueles que estão conosco na jornada familiar. Porque, senão ele vai ficar muito orgulhoso. Se ficar muito orgulhoso, é o problema dele. Que não soube trabalhar a potência, aquilo que é bom, aquilo que é legal. Então, cristalização da ideia de que não é ninguém. Autoaceitação, autoamor. Não é possível se amar, não é possível se aceitar se eu não me respeitar. Tá certo? A primeira coisa que eu preciso fazer é me respeitar. Respeitar os meus limites, respeitar as dificuldades que eu tenho, reconhecer que tenho, sim, dificuldades. E muitas vezes, quando esse dedo é apontado para nós dessa forma, é difícil a gente aceitar, né? Aponta o dedo para mim, para ver se eu não vou reagir. Aponta o dedo para mim, para ver se em algum momento, ao invés de assim, puxa, mas será que esse dedo apontado tem alguma razão? Ou eu vou reagir pelo orgulho e dizendo que não, não é, isso não acontece. Não é verdade, pessoal? Mas tem outro lado também. Diga. Né? O outro lado daquela pessoa que aponta o dedo e já imediatamente já
Ah, é quando eu, de alguma forma, aponto o dedo e me sinto culpada por apontar o dedo, é isso? Você falou assim, quando a pessoa, alguém aponta o dedo, e aquela pessoa nem passa pela cabeça que talvez tenha razão. Ah, quem está apontando. Também. Hum, A pessoa imediatamente já se acha culpada, ela nem consegue. entendi. Ela está falando o contrário. Tem uma outra situação em relação a esse dedo apontado, que o dedo pode ser apontado, mas e daí? Está apontando, mas não é a minha verdade. É isso. Não é a minha verdade. Embora esse dedo esteja apontado para mim, pode ser que este dedo tenha a ver com o outro e não comigo. Mas eu só consigo entender isso se eu me começar o processo de autoconhecimento e de autoaceitação. Senão, qualquer dedo apontado terá valor na minha vida. Qualquer dedo apontado será valorizado. Depende da relação que você está estabelecendo. Se eu quiser ter relações verdadeiras, relações com aquelas pessoas com quem eu tenho uma relação íntima, é claro que eu preciso dizer. É claro que eu preciso. Olha só, pessoal, lembra que a gente estava falando antes? Eu digo que sim, sim, eu sou uma pessoa ciumenta. Eu tenho ciúme de você. Agora, o que eu vou fazer com esse ciúme? Esse ciúme vai fazer com que eu queira controlar a vida do outro o tempo inteiro? Aí não adianta nada. Se eu chegar para alguém que convive comigo e reconhecer e admitir, sim, eu sou uma pessoa ciumenta. Sim, eu sou uma pessoa controladora. Mas eu não quero que isso interfira na nossa vida. Nem na minha. Tá certo? Porque senão como é que a gente faz? O fato de se autoaceitar, de se autoamar e de se respeitar é um caminho para a transformação. Porque senão eu vou cair naquele lado contrário, que é o da conivência. Só reconhecer não faz o caminho que a gente precisa fazer. Não se amar, porque não se atende às expectativas da família, da sociedade, da cultura. Quer dizer, antecipei um pouquinho aquilo que a gente já estava falando antes. É preciso, então, para que a gente chegue no caminho do auto-perdão, olhar para o passado como um aprendizado. A culpa, quando ela aparece, pessoal, é sempre um sinal de que eu preciso corrigir o rumo. A culpa só é prejudicial quando ela me paralisa. Agora, a culpa, ela é um sinal de mudança de rumo. É um sinal de que eu preciso rever atitudes, comportamentos. E não tem nada de errado nisso. Ok? Agora, se eu fico na culpa, o que acontece? Eu acabo ficando paralisada. Não, exatamente, a gente acaba não fazendo isso. Então, tem aqui um outro alerta, né? A forma como eu nomeio o meu passado determina o meu presente. Como é que eu nomeio o meu passado? O meu passado é uma vergonha. Se eu nomeio o meu passado como uma vergonha, como é que eu vou me sentir no presente? Muito mal. Então é preciso que eu nomeie adequadamente esse passado. O passado me trouxe aprendizados. Por quê? Porque eu errei. Errei por quê? Porque eu era ignorante, eu não sabia como fazer melhor. Ou até por teimosia. Eu sabia, mas eu continuei teimando. Eu continuei entendendo que aquela era a melhor forma. Embora eu até tenha um entendimento de que mesmo a teimosia é uma forma de ignorância. Porque quando eu aprendo, eu não teimo mais. Se eu aprendi de fato, aprendi no meu coração, aprendi na minha alma, essa teimosia não persiste.
esta rebeldia, ela vai se modificando aos poucos para que eu possa refazer esse caminho. Tá certo? Auto-perdão, se eu sentir inveja ou eu sentir cobiça. Existe diferença entre inveja e cobiça? Parece a mesma coisa, mas existe diferença? Existe diferença? Qual é? Acho legal. Acho que existe, mas qual será? Talvez seja exatamente o contrário. Porque qual é o mandamento de Moisés? Não cobiçar a mulher do próximo. Cobiçar é eu querer o que é do outro. É exatamente o contrário. A cobiça é querer o que é do outro. Tá certo? A inveja, eu posso invejar alguma coisa. Invejar é eu gostar de alguma coisa que ela faz ou que ela conquistou e, de alguma forma, fazer o meu caminho para conquistar a mesma coisa sem prejudicar o outro. Ok? Então, todas as vezes, porque a nossa vida é estabelecer comparações, não é isso? Com o que está acima e com o que está abaixo. Quando eu fizer qualquer tipo de comparação, o que é fundamental a gente ter, pessoal? Gratidão pelo que se é. Porque eu já não sou como já fui no passado. Poderei ser melhor no futuro, é tudo que a gente quer. Mas se eu cheguei até aqui, é preciso ter gratidão. Porque já consigo não ser como fui no passado. E quando eu consigo ter essa gratidão, eu também consigo caminhar na direção do auto-perdão. Eu já tenho conquistas. Eu já consegui caminhar. É importante isso, pessoal. Senão, eu me perco no erro do passado. E fico lá. E o que eu já conquistei? Não vale nada. E o que me trouxe até aqui para ser quem eu sou, aqui e agora? Então, gratidão é fundamental. Eu não posso fazer tudo. Eu não sei tudo. Ok. Mas vou conquistando aos poucos. Se não aceitar os meus limites, serei sempre infeliz pela comparação que eu faço da minha vida com a dos outros. O que fui, quem fui, o que sou e o que eu quero ser. O perdão é o resgate de algo que já foi amor. Vocês já viram quando eu acho que preciso perdoar alguém, é quando eu me sinto ofendido. Não é isso? Se eu me sentir ofendido, normalmente as maiores ofensas estão ligadas às pessoas que estão mais próximas. Se é dessa forma, perdoar tem a ver com o amor que já existiu. Com resgate. Muitas vezes a gente já não ouviu que amor e ódio são duas faces do mesmo caminho? Por que será? Amor se transforma em ódio? Ah, não transforma não, pessoal. Aí o pessoal diz que sim. Amor que é amor não transforma em ódio. Mas amor, esse que a gente conhece, que ainda é cheio daqueles sentimentos que a gente falou na aula passada, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, esse pode. Mas se ele chegou lá no ódio, ele não era ainda o amor do que a gente está falando, não é? Mas se já foi amor, sempre é possível resgatar. Trazer de volta. Eu entendo o amor, o ódio, como uma disfunção do amor. E o oposto do amor, para mim, é indiferença. Olha só olha a colocação interessante. Ela está dizendo que o amor pode ser o ódio pode ser considerado uma disfunção do amor.
Porque o contrário do amor é a indiferença. E o que vocês acham disso? Ela está lembrando daquela experiência que a gente fez do arroz. O que ficou pior? Quem lembra? Quem ficou pior foi o arroz que sentiu a indiferença. Ela falou, e o arroz nem tem ego. Imagina para nós. Que dor pode trazer para nós a indiferença. Não é verdade? A indiferença para você é mortal. Sim. Eu gostei, deixa eu compartilhar com vocês, é legal. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Ih, vou ter que andar. Olha só, nos meus relacionamentos, quando eu ficava muito aborrecida, aí é que eu ignorava. Esse tipo de reação é o quê, pessoal? Vingança. Vingança. Denise, você vai ficar meio aí atrás? Não vai não, pode vir. Oi? Não, mas eu não estou dando uma para você, não. Pode vir, tá? Sabe o que ela disse? Se alguém fizer isso comigo, eu morro. A mesma pessoa. Sim, querida, fale. Pode falar. Lembra quando nós falamos, em algumas aulas atrás, que as nossas maiores marcas estão ligadas à intimidade? Porque essa relação que existe, que é forte e que tem uma importância na vida da gente, são as relações mais íntimas. E muitas vezes, quantas frases de efeito a gente já viu assim? Ah, pode se preparar, porque a dor vem daqueles que estão mais perto de você. Tem umas frases feitas e umas variações dessas frases que a gente encontra por aí, que traduzem exatamente aquilo que a gente sente. As nossas maiores dores do coração têm relação com aqueles que a gente tem uma relação mais próxima, uma relação mais íntima. Não tem como ser diferente. E muitas vezes a gente diz assim, puxa, mas eu não esperava isso daquela pessoa. E aí vale a pena a gente falar do equívoco dessa frase. Se eu não esperava, esperar tem a ver com expectativa. Se eu tenho uma expectativa em relação ao outro e essa expectativa não corresponde, muitas vezes, à minha fantasia, aí eu entro nesse processo de mágoa e ressentimento. Nós vamos continuar falando sobre isso, tem outros slides para a gente tratar disso. Vamos em frente. Eu gosto muito dessa frase, né, do Chico, que tem a ver com esse recomeço, que tem a ver com essa questão do auto-perdão. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa é a frase do auto-perdão. Não é? É como eu vou percorrer esse novo caminho. A cura da alma dá-se necessariamente pelo abandono do papel de vítima da vida, com o ser assumindo suas escolhas, interesses, desejos, vontades.
O Evangelho é uma mensagem de esperança profunda no poder pessoal do homem. Olha que coisa linda para a nossa reflexão e para trazer alegria, calor, confiança nesses nossos processos de autocura. Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Essa luz de que Jesus está falando é a nossa luz pessoal, que de alguma forma ficou encoberta em penumbra ou em sombra. Mas nós somos essa luz. E cabe a nós fazer esse despertamento por meio da autocura. Por meio desse auto-perdão que vai permitir que nós possamos acender essa luz que traz uma luz para nós mesmos e para todos aqueles que convivem conosco. É preciso se entender, se conhecer, se perdoar e caminhar. Ok, pessoal? Estamos concluindo a nossa aula da semana passada. Jana, bota outro slide para mim de hoje, por favor, para a gente começar a falar de hoje de emoções e sentimentos. Combinado? Deixa a Jana botar para a gente. Oi? Esses textos a gente tira, estava dos livros iniciais. Esses livros, a gente consulta os livros. Esse livro que a gente olhou o livro da Joana, olhamos Cura e Autocura do Andrei Moreira. Para esse slide que acabou, nós usamos Cura e Autocura do Andrei Moreira. Nós usamos o livro do Auto-Perdão do Rossandro Klinge. Se eu não estou... Pois não. Nesse momento, a gente não tem como fazer isso, né, Dê? Está desligado. Jana, aumenta um pouquinho aí. Não vou ter que gritar. Acende a luz para mim aqui, Dê. Ficou escuro, mas talvez fique ruim para cá. Mas tudo bem, vamos lá. São mais de 50 livros. Eu acho que a gente coloca a biografia, porque caso alguém tenha um livro, queira comprar ou se interessou mais por aquele assunto, vai lá naquele livro, né? Mas a gente sabe que a série psicológica da Joana toda traz tudo isso, né? Aqueles 3 livros principais que trazem todo o nosso programa também de autocura. Mas é muita coisa, porque a gente botou diversos assuntos em vários blocos. Então, a gente bota ali, para caso alguém gostou de um assunto, quer pesquisar um pouquinho mais, tem ali. Tem uma outra coisa, Ellen. Quando a gente arma os slides, eles sozinhos, às vezes, não dizem muita coisa. Tem a ver com o recheio da aula. Porque eles são sacados de um conteúdo maior que existe dentro do livro. E que, se a gente pega o livro para ler, nós vamos achar muito mais informação, muito mais conteúdo do que o que a gente dá no curso, porque a gente não consegue abordar toda a temática integralmente no curso, né, pessoal? Existe uma vastidão de conceitos nos livros e o nosso tempo é muito pouco para isso. Essa primeira parte da aula, por exemplo, tem um livro inteiro só falando disso, que é do Rossandro Klinge. O auto-amor, né? É o perdão. Auto-perdão. Que é lindo. Super fácil de ler, com uma linguagem simples, gostosa, rápido de ler. Então, tem o livro inteiro. Então, assim, a gente coloca caso alguém... Porque a gente sempre tem um ponto que, né, toca mais a gente, que é o problema que a gente está passando no momento. Na verdade, a gente passa por todo o curso, por os problemas todos, mas tem momentos e momentos da nossa vida que, às vezes, a gente chama mais atenção, né? E ali a gente aconselha, olha, ali dá uma pesquisada maior, uma lida maior. Tá? Pessoal, estamos hoje, então, encerrando o nosso bloco 5, Sentimentos que Curam. E nossa aula hoje é falar de emoções e sentimentos. Um monte deles, né? Olha o livro, os livros para essa aula. Usamos Vida, Desafios e Soluções, Ilumina-te, do Divaldo Franco, e A Alma da Medicina, do médium Robson
Pinheiro e o espírito Joseph Gleber. É porque ele tem 2 livros, Isso. Joseph Gleber, A Alma da Medicina e Medicina da Alma, né? Mas esse é a alma da medicina, é o outro. Esse é o outro. Eu gosto bastante do outro. Esse é muito bom, mas o não tem? Não tem. Mas já teve, é que Já chega e teve. acaba, chega e acaba. Vamos lá então, pessoal. A criatura humana é um feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução em trânsito para a realidade das emoções. Impulsos e reações fazem parte desse processo que estabelece paradigmas de conduta. Quero voltar um pouquinho aqui. Qual a diferença entre emoções e sentimentos? Será que é a mesma coisa? Vamos lá, é meio a parada é confusa, por isso é que eu voltei. Por isso é que eu voltei. Não é? Vai lá. Pode exemplificar? Pode. Se eu chegar aí, Verônica, e agora, e eu te der um beijo na bochecha, vou gerar uma emoção em você, né? Você reage através da emoção que você sente provocada por alguma coisa, né? E você amar, é um sentimento ou é uma emoção? Tem uma outra coisa Outra importante coisa. Olha aí. só, ela vai passear por isso, tá? A gente está passeando para a gente fazer as diferenciações. Tá? Tem uma coisa importante aí, pessoal. A emoção brota, está na nossa natureza. E muitas vezes, vocês já viram que é muito engraçado isso. A gente já viu o seguinte, toda vez que a gente fala de sentimentos, aparece qual imagem? A do coração. E aí a gente fica entendendo que sentimento tem a ver negativo. Sentimento tem a ver com a mente. Sentimento é uma elaboração da emoção. Sentimento tem a ver com a mente. E aí a gente fica achando, tadinho, coração. Por que a gente acha que é o coração? Por causa do efeito físico. Isso é sensação. Isso é sensação. Sensação tem a ver com o que eu sinto no meu corpo. 5 sentidos. 5 sentidos. A forma com que a gente experimenta o mundo, né? Matéria. Porque se a gente não passa um pouquinho por esses conceitos, fica tudo parecendo que é a mesma coisa. Eles se misturam, porque uma coisa eles são quase que simultâneos. Lembra que a gente está falando da separação didática? Porque acontece quase que simultaneamente. Raiva é uma emoção. Ódio não é. Ódio tem a ver com uma elaboração mental, que aí eu transformo a raiva em ódio. Sim. Mas é elaborada. Por que eu estou dizendo isso? Os animais têm emoções ou sentimentos? Emoções. E nós, por que nós temos sentimentos? Porque a gente tem capacidade de raciocinar em cima daquilo. A razão. Lembra que o Evangelho diz que o sentimento já é a evolução, né? Das sensações, né? Leu. Falamos de amor hoje no início, acredite. Eu vou ficar quietinha, eu tinha que ficar lá. Não, é porque foi o Evangelho que foi aberto. Saiu no Evangelho? Saiu amor no Evangelho, saiu. O Evangelho hoje foi aberto em amor. Entendi. Que é o quê? Tá bom. Elaboração. Beleza, pessoal? Vocês lembram daquela tabelinha das emoções básicas? Apareceu o quê?
medo. É básico, emoção. Tá certo? Vamos em frente. Voltei aqui muito no slide. Então, só para a gente. Por quê? Quando a gente começou a falar de feixe de sensações, porque essas foi a primeiro que a gente primeiro teve como ser. Sensações. Tá certo? Então, quando lá naquele período bem primário da evolução, o que mais a gente viveu foi essa questão das sensações. O problema é que muitas vezes a gente fica lá parado. A planta tem sensação. O problema qual é? É que muitas não tem vezes... emoção, não tem sentimento. Não tem. Às vezes a gente fala o quê para a plantinha? Ah, ela está triste. Ela está sofrendo. Então, pessoal, e aí o problema, né, nessa situação que a gente está falando é que muitas vezes a gente para ali. Nesse momento ali da sensação. Não sai dali. Tá certo? Então, vamos lá. E aí, eles acabam estabelecendo, por impulso, os paradigmas do nosso comportamento, da nossa conduta. Beleza? Dá para funcionar só com sensação? Hoje já é possível para a gente isso? Só com a sensação? Mas a gente tem esse feixe ainda muito forte. E é isso que a gente está buscando transformar. Vamos ver o que Joana continua dizendo para a gente. A criatura, adormecida para as sensações mais sutis da existência, acumula coisas. Lembra que a gente estava falando que o pior é parar lá? Eu não vou nem perguntar quem acumula coisas. E aí, esse acúmulo, essa coisa se transfere para possuir pessoas. E aí a gente é dono das coisas, é dono das pessoas, né? Vira todo mundo objeto. E aí a gente, quando acha que é dono das pessoas, não tem como ser diferente. Vamos produzir choques emocionais. Aí gera medo de perder, insegurança, insatisfação porque não recebeu aquilo que achava que deveria possuir. Porque o outro não me deu aquilo que eu precisava. Lembra daquilo que a gente estava falando, daqueles exemplos que a gente estava falando? Então, a gente começa a se desequilibrar, né? Justamente por causa disso, por querer possuir, e eu não tenho porquê. Por isso que eles chamam a gente de crianças mimadas. Porque a gente estaciona nesse momento, e aí, o que a gente faz? Sente frustração. Porque quando eu não tenho o meu desejo atendido, eu fico frustrado. E aí, o meu desejo, na maioria das vezes, eu quero o quê? Quando ele é atendido, eu transformo em prazer. E quando eu paro de sentir este prazer que a posse me dá, eu fico frustrado. E dependendo do tamanho dessa frustração, eu vou adoecer. Eu vou ficar com o meu corpo doente. Lembrando que doença e enfermidade do corpo não é causa, é sempre consequência. E essas são as grandes dificuldades que a gente tem ainda hoje para curar as enfermidades do nosso corpo físico. Porque a gente trata ainda as enfermidades do nosso corpo físico como causa. Engraçado que essa rebeldia, né? A gente é capaz de se rebelar contra o nosso próprio Criador. Porque ele não deu aquilo que a gente achava que merecia. E a gente vai entendendo o que quer dizer a obediência e a resignação. Porque a gente age achando que a gente sabe o que é melhor para a gente, mas a gente ainda não sabe. A gente ainda está preso em todos esses pensamentos, né, esses atavismos do que eu preciso, e a nossa mente está ali presa. E aí ali totalmente presa. Hoje eu vi um filminho muito interessante, na hora que estava buscando algumas coisas dali. Era um filminho super legal, né? Não sei se vocês já viram, um desenho animado, onde o cara está no deserto, né? E aí ele começa a pedir... Você viu, Ricardo? E aí ele começa a pedir... Quer contar, Ricardo?
Não, peraí, Ricardo. Dá o microfone, ele Peraí, sabe sem que filme é. microfone não dá para contar. Ele está no deserto, né? E ele começa a pedir água porque ele está com muita sede. Ele pede a Deus ajuda e tal. Aí aparece uma mulher bem bonita, assim, apontando uma torneirinha, né? Uma bica. Aí ele vai na direção, né? Ele quer ir para lá, mas aí algo diz que ele deveria ir para outro lado. Uma mão vem assim, né? Uma mão gigantesca. Uma mão gigantesca, mão que gigante. seria Deus, né? Mostrando outro caminho. Aí ele fala, não, vou até lá e tal. Aí Deus fica lá, tentando colocar obstáculos para ele não vá até aquela ilusão que é aquela mulher de biquíni apontando para aquela torneirinha. Mas ele chega lá, ele vê que a torneirinha não tem água nenhuma, né? Acontece alguma coisa, eu não lembro agora, acho que a torneirinha desaparece. Essa mão vai se colocando o tempo todo, né? Tirando ele do caminho. Ele vai driblando essa mão aí. Ou seja, de apareceram todas as vários formas obstáculos para ele ao longo do caminho que eram desnecessários, porque o outro caminho estava livre. E aí, quando ele abre a torneira, não tem nada. Aí não tem nada. Aí depois a imagem abre e mostra que o outro lado levaria para um oásis, e lá teria assim, muita água e abundância. Inclusive a mulher estava até lá também. Né? Bebendo um drink. Valeu. Obrigada, Ricardo. Porque o que ele quer dar para a gente é o que realmente é o melhor, mas a gente não acha. A gente ainda não acha, porque está preso nisso aqui. A gente acha que é possuindo coisas que a gente vai estar bem, confortável, tranquilo. E a gente fecha os olhos para o que ele quer mais dar para a gente nega. A gente é convidado, mas a gente não é escolhido. O homem sem sensação é exigente e possuidor, não se apercebendo do valor da liberdade dos outros, brutalizando-se e agredindo aos demais. Porque é bem isso que a gente faz, não é? Porque quando eu acho que tenho posse, eu automaticamente começo a oprimir. E nego a liberdade e o direito que o outro tem. E nesse caminho, eu me brutalizo e começo a agredir quem convive comigo. Quem que vocês acham que faz muito isso? Homem que bate mulher? Quem mais? Homem que bate mulher? Quem mais? Obrigada. Porque a gente não se vê nisso. Mas a mãe faz isso demais. Ela entende possuir aquele ser é parte dela, e eu tenho o direito de dizer o que aquele ser tem que fazer, o que ele tem que ser e como ele tem que agir. Se não for coerente com as minhas ideias, com aquilo que eu entendo, eu me revolto. Lembra? Então, lembra daqueles valores que nos são impostos pela família, pela cultura e pela sociedade? Aqui aparecendo. Não é isso? E aí a gente acaba reproduzindo exatamente como na música que Elis Regina cantava, como nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E pior, se o filho faz igual o que a gente fez, a gente acha o fim da picada. A gente teve direito aos aprendizados, a gente burlou as regras dos pais e a gente não admite que eles façam as mesmas coisas. Porque a gente aprendeu, então a gente tem o direito de quê? De ensinar. Mas a vida dele é outra, os aprendizados são outros, o caminho é outro. É dele, é particular. O como ele vai digerir a vida, é ele que vai entender. Até por isso, ele não nasce no mesmo ano que nós. Nasce um pouco mais para frente. Não é não? E aí a gente fica, né? A gente permanece nos sentimentos do ódio, da vingança, que constituem emoções perversas que devem ser combatidas com compaixão e ouvido, esquecimento.
Então, quando fala que o ódio e a vingança são emoções perversas, né? São também sentimentos, que aqui acaba falando aqui do conceito, usando da mesma maneira, combatidas com compaixão e esquecimento. Esquecimento no sentido de que a gente sabe que as ofensas não são esquecidas, mas é preciso que a gente tenha compaixão pelo outro e por nós mesmos. Quando eu ainda sou capaz de transformar a minha raiva em ódio, é preciso que eu pare e reflita: estou odiando para quê e por quê? Lembra aquela frase que a gente viu? Incomodou, doeu, leva que é seu? Incomodou, doeu, leva, é seu. Então, se eu estou sentindo dor, eu estou sentindo incômodo, está na hora de assim, mas por que essa diacho está doendo tanto? Ou por que eu estou tão incomodada? E já viu aqueles incômodos que a gente fica um dia inteiro pensando naquela história? Eu não paro de pensar naquela coisa. Aí eu vou dormir, estou pensando. Aí quando eu durmo, você pensa que o espírito desprende para ir trabalhar na espiritualidade? Não, ele fica ali olhando o corpo e pensando naquela miséria. Acorda pensando do mesmo jeito. Isso é o quê? Mono-ideia. E eu me cristalizo naquela história. E é preciso, então, ter compaixão. Compaixão. Ou beber muita água para desmanchar. Para diluir um pouco. E olha só, ao ódio se deve muitos distúrbios de variada complexidade. Problemas no trato digestivo, no fígado, nas funções cardíacas, nos delicados tecidos emocionais. A irracionalidade do ódio patenteia-se através da ilusão da prepotência, filha da espúria do egoísmo. Veja que nada está separado de nada. Umas aulas aí atrás a gente já falou de egoísmo. Buscar-se entender todo aquele que se sente incompreendido ou vitimado por outro, que isso ocorre porque o opositor se encontra infeliz. Vê se isso não tem a ver com a aula de perdão também. Seja por conflitos psicológicos, seja por dificuldades de variada gênese, ele merece mais a compaixão do que o ressentimento. Como isso é desafiador na vida da gente. Entender que quando o outro está, de alguma forma, me agredindo, é ele que não está bem. É ele que está infeliz. É ele que está sendo vitimado por muitos conflitos de ordem psíquica, emocional e psíquica. E por isso se comporta daquela maneira infeliz conosco. Mas aí o que a gente faz? Entra no psiquismo dele. Entra, estabelece uma frequência vibratória e absorve. E se mantém. É preciso respirar fundo, beber. Sabe aquela água do Chico, né? Você falou do copo d'água, não é só para diluir, não. Chico Xavier fala assim: fica com um copo d'água, na hora que você for responder, bebe. E não engole. Fica com a água aqui. Para poder respirar, não é? Quer fazer algum comentário, Dê? Não, tá. Vamos em frente? Não houvesse desafios e choques, e nenhum sentido existiria na vilegiatura carnal. Enquanto o ódio e a vingança armam as criaturas umas contra as outras, a compaixão e a misericórdia facultam que se amem umas às outras. Eu estava vendo também um outro vídeo, acho que foi dia de ver vídeo, e que eu achei muito interessante, porque era um pastor, sabe? Não sei se vocês chegaram a ver. É um pastor que está dando sermão e dá uma bronca danada, porque ele recebeu um e-mail de uma pessoa que tinha acabado de se tornar crente, né, da igreja dele, e ela estava muito chateada, porque no grupinho, né, todo mundo comentando sobre a morte daquele ator, né, e todo mundo falando que aquilo era coisa
do diabo, e que era um absurdo, porque tinha a ver com a emissora de televisão, e porque isso, e porque tinham símbolos que atraíam, e que não sei o quê, e que buscou. E aí ela dizendo que talvez aquela então não fosse a religião para ela. E ele dá uma bronca em todo mundo, mas uma bronca daquelas, com palavrão e tudo, xingando mesmo. Dizendo o que eles estavam fazendo ali dentro daquela igreja. Que amor é esse, que compaixão é essa, que estava voltada para uma coisa tão pequena, né? De briga por religião, por pensamento, por quem detém a razão e quem que vai para o céu, quem que vai para o inferno. E aí eles esqueceram do principal, que era a compaixão pela família dos que ficaram. Que era a dor que aquela mãe estava sentindo, aqueles filhos, né, aquela esposa que estava sem a pessoa que ela amava. E que a primeira coisa a passar na cabeça deles devia ser: vou orar por eles. Vou pedir por eles que devem estar sofrendo, que é a compaixão. E como que pode se perder por causa de coisas mesquinhas, pequenas? Que emoções são essas que circulam por nós, ainda atreladas ao deter a razão num duelo sem fim? E olha só, isso era um fato real. E quando é na novela, como você falou semana passada? Aí a gente mergulha mesmo. Quando é novela que a gente se deixa influenciar pelo ódio, pela vingança em relação àquele personagem que é uma ficção, mas que passou uma novela inteira prejudicando outros. E aí a gente vê assim, ele tem que sofrer muito, porque se ele não pagar no final da novela, não tem a menor graça. Não é assim? A gente se mobiliza por uma meses por uma ficção. Quase um ano. E deixa que esses sentimentos perversos invadam o nosso coração em relação a uma ficção, moçada. O barato é esse. Mas a gente acaba se alimentando de sentimentos irreais. Olha só, a gente não precisa deixar de ver nada não, gente. Exato. Não é isso não, entendeu? Sim. Eu acho... o que acontece? Cada um sabe o que faz, né? Cada um, a gente está aqui falando, mas o Espiritismo ele não diz nada para a gente, não faça isso ou faça aquilo. O que ele diz é o que acontece e mostra um caminho para que a gente chegue a um equilíbrio. Para que a gente faça escolhas que nos tragam equilíbrio, que nos tragam a nossa cura. Então, cada um sabe, acaba tendo raciocínio lógico, inteligência, para ir por onde quiser. Porque pode ser que vocês vejam aquilo com uma visão muito interessante. E o Que bons atores. Pois é, na verdade é o seguinte, pessoal... Tudo é obra de arte, né? E é sempre lembrar que é divertido, mas quando você entende que você está assim, deixando influenciar por aqueles sentimentos, aonde você está achando que aquilo é real, e está entrando numa vibração, numa corrente ali, aí você, peraí, eu estou fora do meu equilíbrio, eu estou pegando as minhas questões, projetando em cima de uma história que não é a minha e estou ainda aumentando, porque como aquilo é ficção, é claro que tem que vir aumentada. E ali, quando gera um sentimento, uma emoção em você, quando gera essa emoção que te desequilibra, que te tira do prumo, ali é que você tem que parar e pensar, peraí, o que está acontecendo? Onde é que está a história que realmente está o meu desequilíbrio? Porque a gente pode ver tudo, a gente pode fazer de tudo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E a questão é, se tudo é neutro, como é que eu olho para isso? E por que está causando? E como é que eu
consigo ter um distanciamento para entender, opa, isso não tem nada a ver comigo. É só uma história. Chega em casos extremos da pessoa ir atrás de uma cirurgia plástica, porque se projeta tanto naquele personagem. Que quer ficar igual. Exatamente. Ela falou que chega em casos extremos que a pessoa fica vendo aquele personagem, se projeta tanto que vai procurar uma cirurgia plástica para ficar igual àquele personagem. Mas é. É falta de equilíbrio e, assim, a gente tem que lembrar que cada um está fazendo o seu caminho, né? Cada um está se descobrindo. E, às vezes, alguns precisam chegar a um limite de desequilíbrio suficiente para dizer, não quero mais isso. A gente não tem que julgar. A gente tem que compreender e observar, porque a observância faz com que a gente se conheça melhor. Porque talvez a gente não chegue no ponto da cirurgia, mas será que a gente faz alguma coisa ou copia algumas atitudes? E se tem esse tipo de desequilíbrio que a gente observa, se hoje a gente já é capaz de não ter, será que não fizemos no passado? Vamos lá. A relação entre mente e corpo é tão estreita que em grande número de pessoas, a despeito de todos os esforços à disposição da recuperação da sua saúde, nada parece fazer efeito. É que as emoções emitiram ordem às células. Sem que as emoções sejam cicatrizadas, curadas ou em estágio de tratamento, diversas tentativas de curar o corpo tornam-se inúteis ou infrutíferas. Ok? Volto. A relação entre a mente e o corpo é tão estreita que em grande número de pessoas, a despeito de todos os esforços à disposição da recuperação da sua saúde, nada parece fazer efeito. Então as células adoecem por uma ordem da nossa emoção. São as emoções o grande canal através do qual a mente se manifesta no corpo, em estados de saúde ou enfermidade. O significado cura vai muito mais além do que meramente sanar o corpo. Uma mente enferma, com emoções enfermas, não pode favorecer uma cura permanente. Curar-se é, sobretudo, enfrentar as emoções e atitudes que desencadearam a enfermidade. Por isso que a gente fala que não adianta vir para o tratamento espiritual na atitude passiva, né? Eles vão me curar. Eu venho para cá porque lá eles vão me dar aquilo que eu preciso. Por isso que era se fala, vem para o tratamento, mas vem para a palestra, vem para curso, vem estudar, para quê? Para enquanto você está sendo reequilibrado, tratado, você está propiciando porque você está buscando a cura. E aí, assim, a cura vai fazer efeito. Porque a cura não funciona em quem não está pronto. Porque a cura real é quando a gente está pronto para receber. Quando a gente está compreendendo, está buscando e se trabalhando. Senão eles não curam. Porque Sim. eles sabem que vão prejudicar ao invés de auxiliar. Somos nós. E a gente tem muito auxílio. O problema é que a gente está sempre ali, né, no efeito e não na causa. A gente tem que olhar para a causa, de onde está vindo aquilo. Por isso que a gente fala, duvidem de curas milagrosas.
de cirurgias espirituais, onde você vai lá num dia, faz uma cirurgia espiritual e fica tudo bem. Alguém pode me explicar o que significa isso? Por que é que esta doença se manifestou? Por que é que em um dia você vai lá e se cura e nunca mais vai ter? Porque não é verdade que nunca mais vai ter. Ela volta ou volta a se apresentar de alguma outra forma, porque a causa não foi mexida. Ou, se efetivamente aconteceu, é porque esse caminho foi percorrido antes. Exatamente. Se essa cura aconteceu dessa forma, como a Denise está colocando, aconteceu a cura ali de cara, é porque esse caminho foi percorrido antes. Já estava percorrido. Quando Jesus fazia as curas, ele não tocava. Quando ele tocava a pessoa, ele não tocava só o corpo, ele tocava a alma. Ele operava uma transformação no ser pela influência psíquica que ele agia sobre aquele ser. Mas existe uma passagem muito interessante de Jesus em que ele está chorando. E os apóstolos que estão com ele perguntam: mestre, mas tu choras? Sim, eu choro. E aí um deles fala assim: mas tu choras de felicidade? Não, choro de tristeza. De tristeza? Como de tristeza? Acabamos de voltar na cidade e o Senhor operou 3 curas maravilhosas. E ele fala: não operei. E ele fala: como não? Eu os conhecia. Um era cego, conheço ele desde pequeno da aldeia. O outro era aleijado. E a outra era leprosa. Não, era um leproso, uma cega e um aleijado. E aí ele fala: nós vimos, nós presenciamos, o Senhor os curou. Ele fala: não os curei. O que vocês viram foi a cura de um corpo que vai voltar a adoecer. Porque aquele aleijado, nesse momento, o detentor das suas pernas, agora está correndo todos os lugares onde ele queria festejar, fazer tudo que não tinha feito na vida, mas totalmente ainda ligado aos prazeres mundanos. O leproso está indo em todos os bordéis procurando cada uma das prostitutas que o negaram pela sua doença. E a cega está procurando se vingar de todos aqueles que lhe negaram ajuda, agora que ela pode ver. A cura não existiu. Provavelmente a doença vai voltar. Exato. Porque eles não estavam querendo se curar de todo. Então, quando aquelas pessoas que foram trocadas, que elas estendiam, que elas iam até Jesus, elas queriam buscar o que Jesus tinha para oferecer para elas. Era uma cura real. Então, esse é o exemplo maior que a gente tem do que a gente tem que fazer para se curar. Porque curar o corpo vai nos trazer alívio para a alma? Vai. Mas esse alívio é passageiro. E a gente tem que estar na plenitude, permanentemente buscando o que há de melhor para nós. Aí a gente volta na historinha do Ricardo. O corpo funciona como um compêndio ou registro automático da história emocional do indivíduo. Quando o corpo enferma, é porque ele já ultrapassou o limite da tensão emocional, seja nesta ou em outras existências. O corpo jamais deixa de ter razão, mas a cura é resultado da cirurgia da alma. Então, quando o corpo adoece é porque chegamos no limite da tensão emocional. E aí ele vai adoecer, para que esse a gente... Alô, meu filho, está na hora de curar, de cortar a alma e reconstruir. Vamos lá, porque já até passamos do nosso horário. A dor cumprirá, esse é o último slide, eu acho. A dor cumprirá por longo tempo e por sob novas vestimentas o papel que lhe cabe, que consiste em incomodar até que a consciência desperte. A fé, a harmonia, o trabalho no bem, as atitudes e os comportamentos sadios podem se revelar como instrumentos para recuperar o equilíbrio.
A fim de alcançar a cura, o espírito precisa enfrentar-se, resolver-se, ter coragem, ao menos, de admitir que precisa mudar. É a última, só seria o filme agora que eu... Ah, então ótimo. Acho que dá tempo, porque ele é Tem tão um filminho. pequenininho. Dá tempo. Tem um A gente filminho é tão pra gente certinho, passar. A gente pode sair, né, um pouquinho dalinho. Ele é curtinho, dá pra gente ver. A gente perdeu um mês. A gente ficou tão bonzinho um mês. Pode. O que é a vida? A vida é. A vida é o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. O que é a vida? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. O que é a vida? É uma aventura cheia de encrenca, mas muito legal. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu gosto de sempre pensar na vida em blocos de 10 anos. Isso sempre me faz refletir da seguinte maneira: se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Se um médico dissesse para mim: olha, é certeza, você tem 10 anos, você vai continuar fazendo as coisas que você faz? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tanto tempo em coisas supérfluas? Você vai continuar deixando que distrações controle a sua agenda? Um ícone dos nossos tempos, Steve Jobs, diz assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Olha que interessante, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Você já deve ter assistido inúmeros filmes de Hollywood, onde a pessoa tem um diagnóstico: você vai morrer. Aí o sujeito, ele atravessa o país para pedir perdão para uma pessoa que ele não estava bem há 30 anos. Mas por que ele não fazia isso antes? Porque tinha vergonha. Mas diante da constatação, você vai morrer, o que o Steve Jobs diz: você perde a vergonha, você perde o medo, você perde o receio. O que vão pensar de mim? Meu amigo, se eu tenho consciência de que a vida é breve, eu preciso aproveitar cada segundo da vida, não de forma hedonista, regido pelo prazer, mas de forma missional. O que Deus quer que eu faça de quem eu sou no momento que eu me encontro na vida. Quem quer fazer a nossa prece de encerramento? Quem gostaria? Ricardo? Mestre Jesus,
Te agradecemos imensamente a aula de hoje, não só pelo conteúdo compartilhado, mas pelo processo de mudança íntima que todos nós passamos, sempre sabendo, Senhor, que a grande cura que almejamos é aquela que vem de dentro, passa por um processo de autoconhecimento, de reforma íntima, de autocura. Mestre amado, que nós possamos seguir em frente, com a certeza de que, dia após dia, nos superaremos e alcançaremos o objetivo maior. Graças a Deus. Obrigada, gente. Boa semana. Até quinta.